Bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo, bem-vindos a mais uma história aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário aí, um bom dia, Dani. E se você quer ser a nossa Alice, o nosso Romeu, escreva aí pra dani@hotmail.co.uk, tá bom? Bom, vamos embora lá pra história de hoje. Gente, todos os links estão aí no box de informação. Instagram, @Dani Delanos, nosso grupo lá no Facebook, Mundo Gringo Oficial, tem o nosso e-mail para você mandar, o link se você quiser comprar meu livro sobre ansiedade e síndrome do pânico. Então simbora lá. Dani, tudo bem? Tudo jóia! Hoje eu vim aqui contar uma parte da minha história. Me chamo Alice e minha história começa com a minha mãe ainda criança, vindo do Paraná para Rondônia. Ela veio num pau de arara junto com os meus avós e 4 irmãos. Chegando em Rondônia, eles pegaram todo o dinheiro que eles tinham e investiram em plantações e uma terra. Mas não deu certo, pois o meu avô, na época, ele era dono de um... Ai, meu Deus, como eu vou falar esse nome sem o YouTube aí me tirar minha garganta fora? Ele era dono de uma casa de meretriz, gente, no Paraná. E ele não sabia trabalhar com lavoura, então perderam tudo. Eles foram trabalhar colhendo café na fazenda dos outros, o chamado boia fria. Meus avós faziam questão de todos os filhos estudarem, mas nas proximidades só tinha até a 4ª série, então todos cumpriram até a 4ª série. Porém, minha mãe, ela queria mais. Ela ia para a escola, ela trabalhava então durante o dia na lavoura, colocava uma tia minha na garupa de uma bicicleta, pedalava 38 quilômetros para ir e 38 quilômetros para voltar. Isso todos os dias. E assim a minha mãe concluiu o ensino fundamental. Eu nem preciso falar que palmas para sua mãe, né, amiga? Porque quem que me acompanha aqui sabe que eu acho que estudo é o que leva as pessoas para frente. Então, palmas para sua mãe. Bom, deixa eu dar palmas aqui, né? Logo minha mãe arrumou um namorado. O cara logo prometeu casamento e naquela época eles trocavam cartas. Ele vinha visitar minha mãe nos domingos. Aquele namoro pela Greta da Porta. Ah, deve ser aquele namoro de porta, né? De família. Mas então, de casamento marcado, ele sumiu. Minha mãe tinha 18 anos e ficou desesperada, com medo de nunca casar. E acabou fugindo com o vizinho, que era meu pai. 18 anos, ela tinha medo de nunca casar. Mas a gente não pode falar nada, que antigamente, né, tinha essa coisa. Já falei pra vocês que minha mãe falava, você vai ficar petitiva, você não gosta de ninguém, você não quer ninguém. Gente, que absurdo, né? Tem que casar hoje é depois que você se formar, tiver sua independência, com 30 anos, 40. E também se quiser casar, se não quiser, fica solteira. Mas a mãe dela fugiu com o pai dela, né? Eles passaram muitas dificuldades. Meu pai bebia muito e logo eu nasci. Meus avós já tinham uma situação nessa época um pouco melhor. E vendo a dificuldade que era trabalhar em fazenda para os outros, mandaram minha mãe com meu pai para uma outra cidade, morar em umas terras que eles tinham. Então nós fomos para uma cidade a 200 quilômetros para longe dos meus avós. E lá as coisas só pioraram. Meu pai saía durante o dia e só voltava à noite. Eles tinham uma moto, mas só meu pai pilotava. Então a minha mãe, vendo que o sítio não tinha futuro, resolveu mudar para a cidade. Pegou a moto do meu pai escondida e trocou por uma casa. Casa não, um barraco, ela disse. Era um barracão de madeira, onde o banheiro era um mictório no quintal. Nossa, meu pai ficou furioso, mas depois ele aceitou. Logo ele vendeu um gado e comprou uma outra moto. Então minha mãe foi trabalhar de doméstica durante o dia e foi fazer o ensino médio durante a noite. E ele trabalhava no mercado de açougueiro. As coisas estavam indo bem financeiramente. Eles venderam um gado que na época deu 10 mil reais. Isso há 20 anos atrás, gente. Era muito dinheiro. Quem cuidava das finanças da minha casa era minha mãe, pois meu pai mal sabia ler. Mas eles tinham uma conta conjunta, então sem autorização da minha mãe, ele pegou todo o dinheiro que eles tinham e emprestou para o dono do supermercado onde ele trabalhava.
Meu pai era um pai muito carinhoso comigo. Minha mãe era mais durona. Mas ele nunca me deu nada. E quem colocava comida na mesa era minha mãe. Um dia minha mãe machucou o pé trabalhando e ela foi para o sítio passar o dia na casa do meu tio. Meu pai ficou na cidade trabalhando naquele dia. O combinado era que meu pai fosse lá buscar minha mãe depois do trabalho. Mas ele sumiu, gente, e não apareceu durante a noite toda. Todos ficaram preocupados. Meu tio levou minha mãe até em casa, mas a casa estava trancada, pois meu pai estava com a chave. Então foram até o hospital, foram até a funerária para ver se ele estava lá. E acharam que tinha acontecido alguma coisa com meu pai. Ninguém achava meu pai, mas não encontraram. Aí, né, gente, eles loucos lá procurando o pai da menina, do pai da Alice, né? Aí a mãe dela, ela falou assim Dani, a minha mãe me passou por uma janela pequena para que eu abrisse a porta por dentro. Lembro que logo depois meu tio chegou e contou à minha mãe que tinha acontecido aquela noite. Era que meu pai ficou noivo de outra mulher. Gente, minha mãe ficou furiosa. Meu pai chegou, ela começou a brigar com ele e ele foi pra cima da minha mãe. Então ele puxou os cabelos da minha mãe, deu alguns tapas. Ela pegou uma panela e deu uma panelada na cara dele, que quebrou os dentes dele e o nariz. Então foi meu pai para um posto de saúde. Gente, o pai sumiu porque tava ficando noivo de uma outra mulher. Aí ele chega, mas isso é bem coisa desses homens, né, covarde? Aí chega, ele tá todo errado, mas ele vai lá e senta a mão na mulher. Mas que bom que essa aí teve atitude, pegou uma panela e enfiou na cara dele. Bom, minha mãe então pediu o divórcio, né, pois eles eram casados na igreja e no cartório. Naquela semana que eles estavam esperando a audiência do divórcio, meu pai se acidentou e ficou em coma. A família dele nem se importou em cuidar dele. Ele tinha 12 irmãos. Então foi lá minha mãe cuidar dele. Minha mãe teve que ir para a capital do meu estado cuidar do meu pai. E eu tive que ficar com um amigo do meu pai. Esse amigo do meu pai me maltratava e eu fugia para ficar na rua. Gente, isso durou quase um ano. Meu pai se recuperou e eles se divorciaram. Gente, que coração bom que sua mãe tem, amiga. Eu acho que esse tipo de coisa eu não conseguiria fazer, não. Sério. Ai, eu sei, vocês vão me chamar de fria, eu sei. Mas eu tô falando a verdade, não sei. Não sei, assim, abdicar pra ficar um ano cuidando de uma pessoa que tinha... Não sei. Falta eu evoluir muito pra isso. Bom, toda a família da minha mãe ficou contra ela, pois ela estava sujando o nome da família por ter se divorciado. Então ficou só ela e eu. Minha mãe trabalhava de doméstica em uma serraria, ganhava R$250 por mês. Ela entrou em depressão. Metade desse valor era gasto com remédios. Começamos a passar fome. Gente, sabe aquele dinheiro que meu pai emprestou? Nunca foi pago. E como no divórcio meu pai ficou com a moto nova, ele disse que qualquer quantia que ela conseguisse receber, ela poderia ficar. Então ela foi até o mercado, pressionou o dono, mas ele não podia pagar e falou para ela ir pegando em mercadorias. Lá do mercado ele não tinha como pagar o dinheiro, elas foram pegando em mercadoria. Ela disse: Dani, nessa época a gente comia muito bem, mas esse mercado logo faliu. E minha mãe teve que vender uma corrente de ouro que minha bisavó trouxe da Itália, que tinha dado para ela para comprar comida. Me lembro muito bem desse dia. Então ela, vendo que iria sair um concurso para conselheira tutelar, na época era escolhido por votação, ela disse. Ela se candidatou e ganhou. Nossa vida melhorou. Ela mesma, com as próprias mãos, reformou a casa, fez um banheiro dentro. Isso tudo eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe então conheceu um rapaz no conselho tutelar. Eles começaram a namorar escondido. E um dia ele foi em casa e viu que eu dormia num pedaço de espuma no chão. Ele comprou uma cama com colchão para mim e um guarda-roupas. Logo eles foram morar juntos e nossa vida melhorou. Cresci sem a presença do meu pai. Meu pai nunca pagou uma pensão. E fui vê-lo uma vez e ele me bateu. Com 15 anos, coloquei na justiça para receber minha pensão, pois eu queria gastar com
cabelos e roupas. Minha mãe não podia gastar com isso. Assim que ele recebeu a intimação, ele me ameaçou e falou que ia me matar. Eu não tive medo, não. E disse que ele pudesse fazer que ele fizesse o que ele queria, mas eu queria o meu dinheiro. Então ele começou a pagar R$ 135 de pensão por mês. Eu era filha única de todos os lados. Minha mãe e meu padrasto nunca tiveram filhos. Então ele me cobrava muito nos estudos e na vida. Tive meu primeiro namorado com 16 anos, mas logo não deu certo, pois eu tinha medo de sofrer, como eu via minha mãe sofrendo. Então quando o rapaz já começou a me controlar, eu terminava com medo. Com 15 anos comecei a trabalhar, pois eu queria ter meu dinheiro. Então, em um dia de trabalho, um homem chegou na loja e perguntou de mim. Fui até lá achando que era um cliente, mas logo vi que era meu pai. Esse homem, gente, que chegou na loja... Peraí, que eu fiquei confusa. Ele chegou na loja falando que era o pai dela, mas não era o pai lá, né? E foi um namoradinho da mãe, que ela teve no passado, e que tinha ido morar na Espanha, e que falou pra ela que eu tinha deixado a mãe dela grávida. Gente, eu perdi o chão, comecei até a passar mal, pedi pra ir pra casa. Chegando em casa, briguei com a minha mãe, falei que ela era uma mentirosa. Então contei o que tinha acontecido. Ela sentou, me acalmou, disse que aquilo era uma mentira, que esse homem tinha vindo atrás dela, mas como ela não quis nada com ele, ele fez isso para provocar. Fizemos então o DNA e deu realmente negativo. Toquei minha vida trabalhando e estudando. Então o homem lá não era o pai dela, foi lá para infernizar, né? Fiz 17 anos, me formei, consegui 4 bolsas universitárias. Eu arrumava um namorado por mês. Eu não parava com ninguém, sempre com aquele medo de passar o que minha mãe tinha passado. Então eu continuava virgem. Os rapazes queriam tirar minha virgindade, mas eu não queria. Pois na minha cidade ficava perto da fronteira com a Bolívia e minha mãe já tinha trabalhado na área de saúde. E me falava que a quantidade de HIV que tinha na cidade era muito grande. Eu gostei de Alice porque ela dava... ela via que os namorados eram abusivos, que a mãe já tinha passado. Ela era esperta, ela tinha visão. Depois descobri que meu pai passou gonorreia para minha mãe quando eles eram casados. Então eu estudava, trabalhava nessa fase da minha vida. Nessa época eu fazia curso de educação física e eu estava fazendo um estágio. Foi quando apareceu um professor que veio do centro-oeste do país para dar aulas. Ele tinha 15 anos a mais que eu, acabei me envolvendo e ele me levou para viajar pelo Brasil. Com ele conheci 8 estados brasileiros, antes dele não conhecia nada. Casamos e hoje nós moramos nos Estados Unidos. Cheguei aqui trabalhando na construção e na limpeza. Vocês acreditam que me passaram a perna? A gente trabalhou aqui e não recebeu. Sim, gente, tive vários trabalhos aqui que a gente não recebeu. Fomos alvo de fofocas dos próprios brasileiros, então resolvemos não nos misturar mais. Não é falando mal não, mas nosso povo aqui é difícil, hein? Eles vivem bebendo, em putaria, traindo os cônjuges, fazendo plástica, competindo um com o outro. Nossa, Dani, vi quanto isso era tóxico e resolvi ficar na minha. Então não fizemos amizades. Depois de ser muito explorada aqui, eu abri uma limpeza de comercial com meu marido. E estamos morando em Miami, com uma ótima proposta para ficar lá. Não temos filhos, pretendo ter 2. Pretendo ter meu primeiro filho daqui a 2 anos e quero somente um, pois eu sei o quanto é difícil criar uma criança e não pretendo colocar filho no mundo sem pensar direito. Eu fui muito abusada na infância e eu ainda não estou preparada para falar nisso. Então um dia, se você quiser, você conte, amiga. Mas enfim, espero que vocês leiam minha história. Te admiro muito e sempre reflito muito pelos seus conselhos. Um beijo. Um beijo, Alice. Obrigada por ter mandado sua história. E olha, eu achei você uma pessoa muito adulta, sabe? Porque você contou várias situações aqui da sua vida e a gente via que você
prestava atenção nas coisas, né? Você viu sua mãe tendo um casamento aí infeliz, né? Seu pai abusador, tal. E quando você via isso na rua, você pensava, não é isso que eu quero pra mim. Gente, é muito engraçado falar isso, porque a minha filha, Melina, ela fala assim, mãe, eu fico ouvindo tanta história do canal, que eu acho que eu nunca vou querer casar. Aí eu falo, por que, Melina? Nossa, porque assim, eu presto atenção nos mínimos detalhes hoje em dia. Tá errada? Não tá errada, não. Tem que prestar atenção nos mínimos detalhes mesmo, porque a gente prestando atenção nos mínimos detalhes, a gente já tá correndo um risco. Mas eu acredito que tenham boas pessoas no mundo, tá? Tanto pra Melina aí, quanto pra minhas alistas aí também, que agora ficam prestando. Hoje uma menina me escreveu no Instagram assim, Dani, eu assisto tanto você e a Dani Boggioni, que sinceramente eu fico com medo, como que eu vou arrumar um homem agora? Mas, gente, é porque vocês têm que prestar atenção mesmo, cara, sabe? Às vezes tem gente que fala assim, eu tive 30 relacionamentos num ano. Pô, mas 30 que não valeram por um, 30 que não prestaram. Por quê? Porque não prestaram atenção nos sinais, né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção. E essa Alice, eu achei a história dela fantástica, porque ela prestou muita atenção nos sinais. Tudo que acontecia, peraí, minha mãe falou que tem muito HIV aqui, isso, aquilo. Então ela foi prestando muita atenção. Eu começava a namorar um cara, quando eu via que ele era meio abusador, eu já parava. Então ela meio que cortava o mal pela raiz. Claro que a gente não pode deixar também se tornar ficar obcecada, achar que todo mundo, ter mania de perseguição, achar que todo mundo também é assim. Mas que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que prestar atenção. Bom, aí ela foi, conheceu lá o professor, né? Que legal. Que deu certo, né? Que vocês ficaram juntos. Aplaudi muito a sua mãe por também, né, ter levado tudo, como eu falo pra vocês, lembra lá no começo que ela fala que a mãe pedalava 38 quilômetros? Gente, olha, a mãe foi parar no conselho tutelar, melhorou a vida delas, porque sim, temos que estudar, estudo muda vidas, eu acredito muito nisso, e eu tenho certeza que a sua mãe conseguiu, porque ela foi atrás do estudo, porque ela foi atrás disso, e querer aprender, e você também, né? Bom, gente, esse aí do cara da Espanha que foi lá, é maluco, né? Depois de tantos anos ele querer vir e ainda encher o saco da sua mãe com isso, pelo amor de Deus, é ser muito louco. Bom, você fala ali, né, que você ganhou 4 bolsas universitárias, que legal, acho muito legal isso, gente, nossa, dou muito valor a estudo, assim. Aí você conta aí dos Estados Unidos, que vocês vieram para os Estados Unidos. Gente, eu também não recebi no meu primeiro emprego nos Estados Unidos, parece brincadeira isso, né? Aliás, recebi depois, né? Porque eu falei pra eles que eu ia chamar a polícia pra eles. Mas o meu primeiro emprego aqui, que era num restaurante brasileiro, tem essa história aí no canal que eu conto pra vocês. Eu não recebi. É incrível como as pessoas acham que as outras podem trabalhar pra elas sem receber, né? Como aconteceu com a nossa Alice aqui. Então, você veio para os Estados Unidos, você fica bem esperto também nisso, tá? E é exatamente o que ela falou assim. Eu, por exemplo, vocês me veem, vocês já me viram com muita gente aqui andando nos Estados Unidos? Não, né? Com pouco que eu andei, não me decepcionei com alguns, imagina se tivesse andado com um monte, né? Mas eu tenho uma amiga minha aqui, né, que a gente tá sempre em contato, que é a Grazi, que eu acho que é a única amiga, assim, que eu tenho de conviver, tá, gente? Tem as meninas do canal que me escrevem e tal, mas são pessoas que eu não convivo no dia a dia. Então, sinceramente, eu tenho pouquíssimos amigos, e amigos hoje meus acabam que não são brasileiros, porque é o pessoal do meu trabalho. E eu não trabalho com brasileiros, então é mais complicado a gente ter essa relação, né? Aliás, tem uma amiga minha brasileira que ela vai ver esse vídeo, a Lili. Lili, um beijo pra você. Ela trabalha na Amazon e muito querida ela. Mas de resto, é só a Lili. E você fala aqui, né, que tem muito brasileiro aqui que é bebendo, na putaria, traindo, fazendo plástica, competindo uns com os outros. Meu Deus, como o povo aqui gosta de competir. Infelizmente tem pessoas que moram aqui há muitos anos que eles acham que você não pode ficar melhor que eles porque eles estão aqui há muitos anos. E como assim, né? Você vai, tipo, não é passar na frente deles, mas como assim você ficou melhor do que eles em tão pouco tempo? Isso aí causa revolta, inclusive perdi até amigos por causa disso aqui. Pessoas que eu achavam que eram amigos, né? Mas fazer o quê?
Não posso fazer nada, né, queridos? Bom, então se vocês vierem pra fora, tem que prestar muita atenção nisso sim, tá, gente? Nem tudo que vocês veem em rede social... Às vezes eu vejo coisa em rede social, gente, eu fico rindo sozinha, sério. Não é rindo, me dá até vontade de falar, mas aí se você fala, mas é inveja, é isso, mas eu penso, meu Deus do céu, quanto bullshit, quanta, né? Você sabe a verdade, você sabe realmente o que acontece e tá lá a pessoa se gabando e falando e acontecendo. Você fala, meu Deus, não é possível, cara, eu queria poder abrir os olhos, assim, das pessoas, mas eu sou do tipo assim, vocês não vão me ouvir falando mal. Vocês não vão me ouvir falando da pessoa, mas mal também vocês não vão ouvir me falando. Então eu prefiro ficar quieta, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção, tanto em relacionamentos homem e mulher, como em relacionamentos com amigos, né? Se você vê que realmente aquilo ali não tá dando, cai fora. A melhor coisa que você faz é sim viver aí, né? Você, seu marido, com seu mundinho, montando sua empresa, fazendo suas coisas, fazendo sua vida acontecer, né? Do que às vezes estar no meio de pessoas que realmente não querem o seu bem, pessoas que não vão acrescentar em nada na sua vida. Gostei muito aí da sua história, gente. Deixe aí seu comentário. Um beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau.